simples isso, essa passagem. Mas Jesus estava reunido aqui nesse momento. Jesus já tinha ressuscitado no João 20. E no verso 21, ele chega para os discípulos e fala: recebam. Está aí assim na tua Bíblia? Recebam. Assim ou não? Verso 21. Disse-lhe Jesus, pois: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. No 22, desculpa. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Tem uma outra passagem. Ao assoprar sobre eles, ele disse: recebam o Espírito Santo. Naquele momento, no hebraico, o Espírito é a palavra vento. E aí, quando Jesus está soprando, é o vento do Espírito saindo de Jesus. Aí, recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado aos discípulos. Amém? Aqui tinha 11 discípulos, um já tinha se enforcado. Não é isso? Agora, eles receberam, inclusive aí, se você perceber bem, se os 11 estão ali, você nota que o Pedro, que foi um cara covarde, vamos ser sinceros aqui, foi covarde ou não foi? Foi um cara que praticamente traiu Jesus, né? Negou Jesus, quando Jesus estava preso, sendo julgado, e uma mulher chegou para ele e falou: eu te conheço, você é discípulo desse Jesus vai ser preso, ele está preso. Ele falou: não, eu não, e até xingou, né, o Pedro. Depois veio um outro cara e falou assim: eu te conheço, você também praguejou, a Bíblia fala, né? Então, apesar do que Pedro fez com Jesus, quer dizer, não assumiu ser amigo de Jesus, pulou, tirou o corpo fora, ficou com medo de perder a vida, né? Quis livrar a pele. Pedro, sendo um homem que, em termos de caráter, de amizade com Jesus, ele estava, vamos dizer assim, eu ficaria decepcionado, né? Você ficaria ou não? Um amigo que andou comigo 3 anos, né? Meu discípulo de repente me trai desse jeito. Mas Jesus soprou o Espírito sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Só que tem um ponto, só que ao receber o Espírito Santo não quer dizer que está cheio do Espírito Santo, que está batizado no Espírito Santo. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Quando Pedro, quem quiser depois ler, lá em Mateus 26, que eu tenho anotado aqui, essa passagem que Pedro negou Jesus. Agora, quando Jesus ressuscitou, ele chamou os discípulos, né? E interessante que ele encontrou umas mulheres e falou assim: avisem os discípulos que eu ressuscitei, e avisem especialmente o Pedro. O Pedro, aquele que pisou na bola com Jesus, Jesus estava dando uma chance para ele, vamos dizer assim. E Jesus estava dando um carinho especial para aquele traidor, né? Isso porque Jesus tinha um plano para ele. Jesus ia ensinar umas coisas muito interessantes para o Pedro, e principalmente sobre o poder do Espírito Santo, que nós vamos ver sobre isso. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio é outra, ou repleto do Espírito Santo. Ou tem um termo que fala de plenitude do Espírito Santo, ser pleno, né, do Espírito Santo. É algo poderoso. Imagina, se o Espírito Santo é poder, como nós conversamos há um mês atrás, se o Espírito Santo é poderoso e transmite poder, aquele poder todo, né, ele está sendo dado, e quando você fica pleno do Espírito Santo, acontecem coisas poderosas, coisas que são sobrenaturais, além do que a gente imagina e pensa, são coisas acima da nossa razão. Agora, outra coisa que é interessante, que Jesus, no final de Mateus, Jesus fala para os discípulos: olha, eu vou dar uma tarefa para vocês, vocês vão evangelizar, vão fazer discípulos, batizando, ensinando aquilo que eu ensinei para vocês, façam discípulos. E Jesus subiu. Mas
os discípulos tinham o Espírito Santo, porque Jesus tinha soprado sobre eles, só que eles não estavam cheios do Espírito Santo ainda. Antes de subir, em Lucas, Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O poder era a vinda do Espírito Santo e batizando eles com poder. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre que tipo de coração que o Espírito Santo vem e mora com prazer, facilita a ação do Espírito Santo. Que tipo de coração? Será que você se encaixa, eu me encaixo num coração que agrada ao Espírito Santo, que ele tem prazer em morar aqui e cresce aqui, e eu dou espaço para ele, e eu diminuo e ele cresce? E eu quero conversar então sobre esses tipos de coração. Vamos lá. Primeiro coração é um coração crente. Jesus falou isso. Jesus fala em João 7,38, se você quiser anotar, mas Jesus fala assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, os rios de água viva, fluirão. Quem crer, não é isso? Então precisava ser crente, crer em Jesus Cristo. Ser crente quer dizer que crê, não é? Agora, só crer não é suficiente, porque tem muita gente que crê que Jesus veio mesmo, que foi Filho de Deus, mas não está nem aí com Jesus, né? E a Bíblia fala também em Tiago que o diabo também crê. E quando ele lembra, ele estremece, que Jesus é Filho de Deus, que Deus é Deus. Agora, uma coisa que é interessante, Jesus é Deus que veio em carne. Isso daí é uma coisa que tem que haver na crença. Se uma pessoa fala que crê em Jesus, mas não crê que ele veio em carne, veio em espírito só, não é a crença bíblica que Jesus mesmo falou. Vejam aqui minha mão, que eu estou com um furo na mão aqui, para o Tomé, né? Que eu estou em carne aqui. E a crença do crente, o cristão verdadeiro, tem que envolver isso. Jesus veio em carne. E depois, a outra coisa, ele morreu no sacrifício da cruz, né? Ressuscitou no terceiro dia, está sentado ao lado de Deus Pai. E outra coisa, ele é o Senhor da minha vida. Amém? Se não cair, encaixar que ele é Senhor da minha vida, a minha crença está pela metade. Porque o Senhor quer dizer aquele que manda, que tem domínio, que é dono, tá? Muito bem. Esse coração, Jesus estava dizendo ali, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro dele, de si. Ele está se referindo a uma pessoa crente. Isso agrada ao Senhor. O crente agrada ao Senhor para que o Espírito haja lá dentro. Mas tem mais coisas. Tem que ser um coração obediente também. O coração obediente é, na realidade, aquele que crê, e porque crê e quer andar no caminho do Senhor, ele obedece, né? Por exemplo, às vezes você pode falar assim: mas eu creio. Vamos pensar assim: você comprou um carro e o carro tem poder, potente lá, não sei quantos cavalos. Aí, Márcio, quantos cavalos tem um carro? Então, eu não sei que é uma tropa de cavalo, né? Mas você compra o carro, lê o manual do carro e depois você, em vez de obedecer o manual, você coloca água no tanque da gasolina. Adiantou alguma coisa? Você não obedeceu o manual. Agora, a questão da obediência, que é o coração obediente, é ver o manual. O manual é a Bíblia. E aí eu tenho que saber o que a Bíblia fala com relação à minha vida, à vida de cada irmão. Amém? Principalmente a minha, eu não quero saber muito dos outros, né? A não ser ajudar os outros. Mas, em João 14, volta um pouquinho aí, em João 14, verso 15. Amém? 14:15. Se vocês me amam,
então guardam os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Amém? Guardar mandamento, o que é? Pegar a Bíblia, jogar na gaveta, trancar e guardar? Fisicamente? Não. É guardar aqui no coração, nas atitudes. Amém? Então, se vocês me amam, quem ama Jesus, guarda os mandamentos dele. E o Espírito, vem, eu rogarei ao Pai, Jesus está dizendo, e eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E ele fica para sempre conosco. Então, percebe que o Consolador viria para aqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus. Amém? Não é igual esse caso que eu falei, o cara que leu o manual, mas não segue o manual. Outra passagem, em Lucas 24, 49, Jesus fala assim, essa passagem eu queria que você abrisse. 24, 49. Acharam? Lucas. Volta um pouquinho de João. Lucas 24, 49. Jesus está para subir ao céu. E ele chega para os discípulos. Os discípulos, inclusive, fazem algumas perguntas. Jesus, não está na hora do teu reino se estabelecer e tal? E Jesus dá umas respostas, mas em Lucas 24, 49, ele fala assim, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Fiquem, era uma ordem de Jesus, fiquem na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos desse poder, que inicialmente os discípulos não sabiam nem o que era direito. Eles sabiam que tinha um poder prometido por Jesus. E quando o Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos, eles receberam ali, o Espírito, igual qualquer um de nós quando aceitou Jesus, que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Agora, dependendo de quanto eu permito que o Espírito Santo cresça em mim e eu diminuo, eu estou permitindo que aquele poder vai crescer aqui dentro de mim. E, no fundo, os discípulos obedeceram. Eles obedeceram, ficaram em Jerusalém. Em Atos, agora vira mais um pouquinho aí, o livro de Atos, fala sobre isso, que eles ficaram em Jerusalém, esperando a promessa que vinha, que eles não sabiam direito o que era. Atos 1, 4. Nós vamos ler o 4, vou pular umas partes e ler o 8 depois. Posso? Aí, o começo do livro de Atos, o autor do livro de Atos, que deve ser o Lucas, ele está contando como que foram os últimos momentos de Jesus. E no Atos 1,4 fala assim, certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Essa era a promessa. O João Batista, quando o João Batista falou de Jesus, falou que era o Cordeiro de Deus, falou assim, esse daí vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. E Jesus está dizendo assim, fiquem em Jerusalém para que aquela promessa aconteça, vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a ordem era, não saiam de Jerusalém, esperem até que venha esse poder do alto. Eles ficaram lá, e se reuniam, pelo que dá para entender, reuniam todo dia, em oração, buscando, Deus responde, dá essa promessa que o Senhor Jesus nos prometeu. E a promessa de Jesus encontrou no coração deles obediência. Presta atenção. Se você quer que o Espírito Santo reine na tua vida e cresça dentro de você, você precisa ser uma pessoa obediente à vontade de Jesus. Amém? Não saia de Jerusalém. E como consequência, quando vocês receberem esse poder é o poder que Deus Pai usou para ressuscitar Jesus, está em Efésios isso. Não é um poderzinho qualquer, é um poder
poderoso, né? É uma potência que Jesus está nos oferecendo. E que tem dentro de mim, tem dentro de cada um daqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. Agora, esse poder pode estar aí dormindo. Assim, está latente lá dentro, esperando acontecer alguma coisa. Que em geral, é a permissão. O quanto que eu permito ele crescer aqui. Amém? E aí, a resultado de tudo isso, vocês vão ser minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Testemunhas no sentido de que vocês vão contar tudo aquilo que vocês viram, ouviram de mim. Ser testemunha, né? Quer dizer, o testemunha, uma pessoa que vai testemunhar diante do juiz, ela pode arriscar a pele, inclusive, né? Pode se arriscar, porque o cara pode ser um bandido que, se ele for solto, pode querer te matar, porque você está testemunhando contra ele. Está entendendo? Agora, testemunhar a favor de Jesus também tem isso, né? Lá em Jerusalém mesmo aconteceram de as pessoas que testemunhavam de Jesus começaram a ser perseguidas e vários foram mortos. Um dos exemplos é Estevão. Outro caso, né, só fazer uma observação, é que eles ficaram esperando 10 dias entre a subida de Jesus para o céu e a vinda do Espírito Santo. É a distância entre a Páscoa e o Pentecostes, são 50 dias. E Jesus ficou 40 dias com eles. E eles ficaram esperando 10 dias para vir o tal do poder que vinha do alto, né, das promessas. Bom, o Pedro, lembra, ele era um covarde, não é isso? Ele era um medroso, mas ele foi obediente à ordem de Jesus de permanecer em Jerusalém. E foi transformado. Ele foi transformado de covarde em corajoso e líder, que foi um homem assim, muito usado por Deus, com maravilhas, Deus usando ele com libertação, com cura. Inclusive, veja, ao ponto de Pedro andar na rua e as pessoas colocarem os doentes, e a sombra do Pedro curava as pessoas. Imagina, um monte de gente em maca, tudo assim, deitado, ou então em muleta e tal. De repente a sombra passava, a pessoa ia subindo, ia pulando lá, né? Ia sendo curado. Devia ser uma maravilha o negócio. Pedro, aquele que negou Jesus, mas ele foi transformado por quê? Porque ele obedeceu. Ele permaneceu em Jerusalém. Amém? A Tânia, vou contar um testemunho teu. Você nem sabe o que eu ia contar. Mas, se você quiser, pode contar. A Tânia, ela queria muito ser batizada com o Espírito Santo. E ela era dentista naquela época. E nós fomos num congresso em que um pastor, ele era muito abençoado, orava por batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo, eram batizadas, tinha gente que caía, ria, outras pessoas ficavam de pé glorificando a Deus, falando em línguas, etc. E nós fomos num congresso em outra cidade. Chegamos lá, faz tempo isso, né? Chegamos lá e eu não sabia, mas ela estava orando por isso. Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. E o pastor, aquele principal lá, que ia falar sobre isso, ia ministrar, ia abençoar as pessoas, impor as mãos. E aconteceu tudo, menos para ela. E ela tinha no coração já se analisado no sentido de que ela era dentista e só que ela não pagava todo o imposto que ela tinha que pagar. Ou seja, ela estava fora da obediência. Ela pagava uma parte do imposto. Foi um outro dentista mais velho que orientou ela e tal. E a gente estava mais novo espiritualmente falando e não ficamos muito em cima disso. Agora, o que aconteceu ali? Na hora que ela percebeu que era só ela que não foi batizada com o Espírito Santo, né? Devia ter outras pessoas, mas ela sentiu Deus falando com ela. Quando o pastor falou assim: você diz que você é honesta, que você é verdadeira, que não mente, e apontou o dedo e falou que sentia apontando o dedo para ela: você é mentirosa, né? Você é mentirosa, você não paga o imposto que você fala que paga.
E ela chorou ali, voltou para casa, chamou o contador e falou: contador, eu quero acertar minha situação financeira, não quero mais deixar de pagar o imposto, né? Sonegar. E, naquele momento, ela percebeu que Deus se agradou disso. O contador falou assim: muito bem, doutora Tânia, só faz bem, agora só vai dormir com a cabeça, encostar a cabeça no travesseiro, né? Bom, uma semana depois, nós tínhamos uma reunião aqui em São Carlos, de homens de negócio, tal, que a gente fazia parte, e veio um pastor e falou assim: não sei porque nunca vim aqui, mas eu senti que Deus me mandou vir aqui para orar por batismo com o Espírito Santo. E ele orou pela Tânia e ela foi batizada pelo Espírito Santo. No caso da Tânia, o batismo foi ela caiu no chão e começou a falar em línguas, não sei se tinha mais alguma coisa. Mas Deus falou muito com ela e ele tem falado, né? Mas veja que a obediência faz muita diferença. Muita diferença. Outro tipo de coração é o coração que é valente. Não é o filme Coração Valente, não. Valente e disposto. Pega o livro de Atos, nós vamos andar bastante no livro de Atos aí, tá? Atos 4. Aqui é uma passagem que eu gosto muito, acho muito interessante. Os discípulos estavam sendo perseguidos pelas autoridades, né, daquela região e ameaçados, inclusive. Então, inclusive o Pedro e o João tinham sido presos. Estavam presos porque falavam de Jesus, porque eram cristãos. E aqui nós vamos ver um momento em que aconteceu, em que eles viram o perigo que todos os cristãos, que é chamado de discípulos ali, todos os discípulos estavam sendo ameaçados de serem presos. Então vamos lá, Atos 4, 29. Agora, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, se referindo a eles, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja aqui o que está acontecendo. Por que eu pus coração valente e disposto? Porque eles estavam na ameaça de serem presos, de serem mortos, né? Inclusive, como falei, o Estevão foi um que foi preso e foi morto, apedrejado, né? Agora, o que eles estão dizendo é o seguinte: Senhor, estão ameaçando a gente. Pode ser que uma hora ou outra entre uma turma aqui e mate a gente, ou prenda a gente. Olha para as ameaças deles. Agora, Senhor, estende a tua mão e capacita-nos. Presta atenção, não é isso que está dizendo aí? Capacita-nos. Ou seja, nos dá capacidade. Onde está? Procura. O verso 29. Capacita-nos, os teus servos. Nós, os teus servos, dê-nos capacidade para avançar, para evangelizar e não parar de declarar a tua palavra. É um momento em que eles estavam arriscando a vida para continuar falando de Jesus, não é isso? Agora, o que Deus fez? Derramou do Espírito Santo sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo, deu até um terremoto ali, né? E eles continuaram falando com ousadia, não é isso? Intrepidez, ousadia. A versão que eu tenho aqui é corajosamente. Agora, mostra que eles tinham um coração muito disposto e valente e não se importando do risco que eles estavam correndo. Todos os que estavam ali desejosos e pediram essa ousadia, eles foram cheios do Espírito Santo para ter essa ousadia. Amém? Deu para entender? A presença do Espírito Santo dominando a minha vida e a tua, te dá ousadia para declarar a palavra de Deus. O medo vai embora, no nome de Jesus Cristo. Amém?
Eu lembro de 2 exemplos sobre isso que são interessantes. Um é na Rússia, que eu já contei aqui 1 ou 2 vezes, mas vou repetir outra vez. Eu conheci num congresso do pastor Jamé, uma pessoa que era líder de grupo caseiro, de célula, na Rússia. E ele era, tipo assim, devia ter uns 28, 29 anos. E ele era recém-líder de célula. Agora, como que é a coisa lá na Rússia? A polícia do governo prende os que são líder da célula. E some com essas pessoas, levam lá para aqueles lugares que vão trabalhar no gelo lá, alguma coisa assim. Mas o rapaz, ele era o co-líder, o ajudante de líder na célula. Aí o que aconteceu? O líder foi preso. E, sendo preso, ele era o próximo a ser líder. Então, veja que ele estava arriscando a pele, arriscando a vida, e a mulher dele, tinha mulher e filhos, e a mulher concordava plenamente que ele fosse o líder da célula. Isso é ter um coração valente e disposto a obedecer ao Senhor, para que não importa a ameaça que for. Tem um caso esse caso eu ouvi, né, recentemente, que uma moça, num dos países muçulmanos, ela chegou para o pastor. Lá é assim, nos países muçulmanos, não todos, mas a maioria, eles permitem que tenha uma reunião. Só que eles não permitem que um muçulmano aceite a Jesus e faça parte do grupo. A pessoa pode até lá visitar, dar uma olhada, mas não fazer parte. E uma moça começou a frequentar o grupo e era muçulmana, vinha com a roupa toda, aquelas tapando a cara e tal, e chegou um dia para o pastor e falou assim: pastor, eu quero ser batizada. Eu aceitei Jesus, eu quero ser batizada. Ela era estudante lá, naquele país. Se não me engano, é o Egito. Ela chegou, assim, com convicção, e o pastor falou: mas filha, você não vai viajar para a Inglaterra? Ela ia fazer doutorado na Inglaterra. Ela ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Inglaterra. Batiza lá na Inglaterra. Ele falou: pastor, não, eu quero batizar aqui. Seja o que Deus quiser, mas eu quero batizar aqui. E ela foi batizada. E contou em casa. No dia seguinte, ela foi encontrada morta na rua, foi jogada do 5º andar, que era a casa dela. Agora, o coração dela era um coração completamente entregue para o Espírito Santo. Aberto, corajoso, valente. O Espírito que mora e se move no cristão verdadeiro, ele dá forças para qualquer ameaça, para enfrentar as ameaças. Agora, se o Espírito Santo não está tendo controle, não está crescendo aqui dentro, eu não sou nada a não ser uma pessoa dominada pela carne, mas o Espírito Santo não está dominando. A fraqueza da carne é dominada pela coragem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá coragem. Amém? Outro tipo de coração é o coração desejoso por mais de Deus. Tem uma passagem, se você quiser virar um pouquinho mais ao Atos aí, Atos 8, no verso 5. O Filipe era um dos discípulos, ele foi evangelizar em Samaria. Samaria é uma cidade que não era bem vista pelos judeus, mas é dentro de Israel. E verso 5, capítulo 8, verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção, quer dizer, deu muita atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos eram curados. Assim houve a grande alegria naquela cidade. Agora pula para o verso 15. Aí o verso 15 está se referindo a Pedro e João, que não estavam em Samaria, e ouviram falar que tinha gente se convertendo lá em Samaria. Eles resolveram ir lá, ajudar, ou ver como estavam sendo as conversões. E no 15 fala assim, Pedro e João,
Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados no nome de Jesus Cristo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quer dizer, eles tinham aceito a Jesus. Eles foram batizados, como muitos aqui foram batizados em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. E se submeteram à imposição de mãos no final, né? E estavam desejosos de ter mais de Deus. Tinha aceitado, mas não tinha recebido a plenitude do Espírito Santo. Aí, quando o João e o Pedro chegaram lá, eles oraram para que eles fossem cheios do Espírito Santo e impuseram as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. A imposição de mãos é a primeira vez que nós estamos lendo aqui que fala de imposição de mãos. Vê que em Atos 2, não precisou de imposição de mãos, foi só a presença do Espírito Santo ali mesmo. E tem outros momentos que também não precisou de imposição de mãos. Aqui o João e o Pedro sentiram de impor as mãos. No 4 que nós lemos agora há pouco, que teve o terremoto e tal lá, também não teve imposição de mãos. Agora aqui no verso 8, em Samaria, o Pedro e João impuseram as mãos. E estavam desejosos, por isso que eles permitiram essa imposição de mãos, né? O que é imposição de mãos nesse caso? A imposição de mãos é uma transmissão da unção de quem impõe as mãos. Por isso que a Bíblia fala, cuidado ao impor as mãos. Quer dizer, cuidado para você receber a imposição de mãos de quem que você está recebendo. A gente não pode aceitar a imposição de mãos de qualquer um. Uma vez, nós tivemos numa vigília que nós estávamos aqui, veio uma pessoa e entrou, começou a orar, ajoelhou, orou, tal, de repente começou a levantar e começou a gritar, falar alto, tal, orando. Isso, tem muitos de nós fazemos isso, mas uma hora, de repente, ele foi impor as mãos na cabeça de um dos irmãos. Aí, na hora que ele saiu, fui lá e falei, escuta, aqui não. Aqui quem é o pastor sou eu que sou responsável por essas ovelhas. Não sei quem você é. Você não tem essa autoridade aqui. A autoridade aqui sou eu, e eu cuido das minhas ovelhas, porque eu tenho que dar satisfação para Deus. Então, o cara ficou bravo, inclusive, ele ficou falando alto, eu tive que fechar aquela porta, encontrou o João no caminho, e o cara falou um monte de coisa de mim, né? Mas a questão da imposição é muito importante, muito temerosa. Mas aqui no caso, o Pedro e o João, eles tinham unção. A unção que veio do Espírito Santo, eles tinham recebido o Espírito Santo lá em Atos 2. Então agora eles estavam transmitindo uma unção, e não só transmitindo, porque pode ser que a unção, por exemplo, que eu tenho em mim, não seja suficiente para abençoar um irmão que está precisando de mais de Deus do que eu tenho. Então, o que acontece é que muitas vezes, ao impor as mãos, eu não só transfiro uma unção, mas eu faço com que haja uma ativação da unção que Deus colocou naquela pessoa e para botar. Então, quando você se submete à imposição de um irmão reconhecido espiritualmente, é nesse sentido de que você receba tanto a transferência de unção, quer dizer, alguma unção que está naquele irmão que está impondo as mãos, como também está fazendo com que brote unção ali na tua vida, que vem do próprio Espírito Santo e você possa ter mais unção do que quem está impondo as mãos. É o caso, por exemplo, que você vê, o caso de Paulo. Eu vou contar já a história de Paulo, mas Paulo, antes chamado Saulo, ele se converteu, na realidade ele ficou meio convertido, na estrada de Damasco, que ele caiu cego ao encontrar Jesus. E levaram ele nas mãos, dando a mão para ele, para a cidade de Damasco. E quando chegou lá, Deus falou para um discípulo em Jerusalém, falando assim, para Ananias, vai até lá Damasco e impõe as mãos sobre o Saulo, mas o Ananias falou, mas Deus, eu sei quem é esse cara é um matador de cristão. Falei, não, ele vai ser, a partir de agora ele vai ser meu vaso, e vai ser útil. E aí, o que aconteceu? O Ananias impôs as mãos
sobre o Saulo. Saulo estava cego, caíram 2 escamas nos olhos dele e ficou curado, e recebeu o Espírito Santo, que o Ananias estava impondo as mãos sobre ele. Só que o Saulo foi se tornar um homem muito mais ungido, mais poderoso na ação do Espírito Santo do que o Ananias. Mas o Ananias foi muito usado para abençoar o Saulo. Deu para entender? Quer dizer, a imposição de mãos vem de alguma forma. No caso ali, Ananias impôs as mãos para que ele recebesse o Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo que veio sobre o Saulo se tornou o grande Paulo, escritor de várias cartas aqui na Bíblia. Tá? Bom, continuando. Outra coisa, um coração humilhado e rendido a Deus. É o caso do Saulo. Durante a perseguição ele matou muita gente, mas ele se tornou um cristão perseguido depois. Foi preso depois, né? Agora uma coisa que eu quero, você quer acompanhar no capítulo 9 de Atos, quando Ananias, no verso 17 mais ou menos, fala sobre o Ananias e ter ido lá na casa do Saulo para impor as mãos sobre o Saulo. E o Saulo recebeu o Espírito Santo. Quer ver? 9:17. Acharam? 9:17, fala assim: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aí depois você vai vendo a história do Saulo lá, ele começou a andar com os discípulos, e os discípulos foram discipulando ele depois se tornou um discipulador. Agora perceba que o comando de Ananias, que Ananias recebeu de Jesus, era você, lá no 17b, né? Que você volte a ver-se e seja cheio do Espírito Santo. Foi 2 coisas. Agora, foi um papel muito importante. Só que na vida do Saulo, o Saulo se tornou humilde, que ele era um arrogante, ele era um matador, né? Ele era orgulhoso. E quando encontrou Jesus, ele caiu cego, e ali ele ficou prostrado. E ele se tornou humilde, humilhado mesmo, né, como pus ali, e rendido a Deus. O poder que Saulo tinha de seu status, né, ele tinha um status, ele era uma pessoa muito conhecida, tudo, do estudo e posição financeira, e até o poder que ele tinha para matar outros, que no caso era matar cristãos, foi tudo por chão. Na hora que ele encontrou Jesus, na realidade ele foi prostrado mesmo ao chão e colocado aos pés de Jesus, literalmente, né? A humilhação e rendição abriu espaço para o Espírito Santo agir na vida dele. Se ele levanta ali cego mesmo, mas doido para chutar o primeiro que aparecesse, nervoso, bravo, não teria acontecido isso. Se você ler direitinho Atos 9, você vai ver que ele ficou em jejum 3 dias, esperando, procurando em Deus, qual que era a resposta de tudo aquilo que aconteceu com ele, quem é aquele Jesus que encontrou ele no caminho. Quer dizer, ele estava querendo, estava buscando. Então, ele foi quebrantado, né? Podia até ter posto ali, humilhado, quebrantado e rendido a Deus. Outro tipo de coração é o coração sedento. O coração sedento seria o caso, vocês lembram lá em 3 casos ainda. O Apolo foi evangelizar lá em Éfeso, né? E Paulo ficou sabendo, depois passou lá em Éfeso e encontrou os discípulos que o Apolo tinha já feito. Falou de Jesus e batizou eles. E o Paulo foi lá para conhecer eles. Atos 19, verso 1. Quando o Paulo encontra os discípulos, vou ler o verso 1, tá? Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, quer dizer, aqueles cristãos convertidos.
E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, né? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Verso 4 agora. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, agora é a segunda vez. Eles foram batizados no batismo do arrependimento, batismo de João. Agora, no segundo passo, agora eu reconheço, aceito Jesus como meu Senhor da minha vida. Eu sou batizado no nome de Jesus. E onde que eu parei aqui? 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então perceba o seguinte, que nesse caso desses daí que eram convencidos, né, mais que convertidos, porque eles sabiam que tinham se arrepender dos pecados, né, foi o que o Apolo ensinou, mas ainda não conhecia todos os passos que é chegar a ser possuído ou cheio do Espírito Santo. Então o que aconteceu até ali, quando Paulo chegou? Eles tinham batizado o batismo de arrependimento que o João pregava antes de Jesus. Agora, esse foi o primeiro passo, onde assim, é como se eles fossem crescendo em etapas. Eles eram sedentos e cresceram em etapas. Aí foram batizados no Espírito do arrependimento. Depois foram batizados no batismo de Jesus Cristo. Submissão a Jesus Cristo como Senhor. E por último, né, veio o batismo no Espírito Santo, que foi o ápice, a plenitude, né, do Espírito Santo sobre eles. E começaram a profetizar, falar em línguas, que nesse caso foram essas formas de agir do Espírito Santo, que em geral são as mais comuns, né? Agora, eu queria comentar alguma coisa para vocês. Até aqui nós vimos alguns casos de coração. Quero que você analise o teu coração. Eu vou falar mais um só, mas você tem sido crente, obediente, valente e disposto, apesar dos outros, desejoso por mais de Deus, humilhado, rendido a Deus? Você tem o coração sedento por Ele? O primeiro passo lá em cima é ser crente. Crente é aquilo que eu falei, é aceitar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está sentado ao lado de Deus Pai, e Ele é meu Senhor. Enquanto você não deixar Ele ser o teu Senhor, você não se tornou um crente como Jesus quer. Ou seja, você não se tornou um cristão conforme a Bíblia, ou um filho de Deus, que a Bíblia fala que o filho de Deus é aquele que se submete a Jesus Cristo. Agora, pode ter outros tipos de coração, que aqui não está listado aqui, que eu peguei mais do livro de Atos, né? Mas, se você pensar, tem corações que pode ser que eles permitem que o Espírito Santo haja. Mas o principal que eu quero colocar aqui, esse aqui já foi, coração diferente dos demais, mas quebrantado. O coração quebrantado é aquele coração que, de alguma forma, eu não sou arrogante, eu não sei tudo, eu não sou o conhecedor de todas as coisas. Eu me rendo ao Senhor de Jesus, porque eu sei que Ele sabe todas as coisas. Eu me submeto ao Espírito Santo, para que Ele haja em mim. O coração quebrantado, ele é o contrário do coração orgulhoso, do arrogante, né? E aí, com isso, nós permitimos que o Espírito Santo venha e haja na nossa vida. Amém? Ele quer entrar e agir no coração conforme o teu quebrantamento aí. Se você está quebrantado, você está muito nessa lista aqui, você está pronto para o Espírito Santo agir na tua vida. Agora, se você é mais ou menos obediente, ou se você não é tão valente e disposto assim, aí você está impedindo o Espírito Santo de agir completamente, tá? Há barreiras, limitações para o Espírito Santo.
A Bíblia fala claro sobre isso, mas tem coisas que impedem que o Espírito Santo age e cresça. Uma das coisas é o orgulho, a arrogância. Tiago fala que Deus resiste o orgulhoso. Outra coisa é não levar a sério a santidade de Deus. Deus é como se fosse um ser igual aos outros e não levar a sério a santidade dele, não honrar ele. Tem o caso, que nós estávamos em Atos 8:13, né, fala sobre, no caso do Filipe, que estava evangelizando o pessoal, e depois veio o Espírito Santo sobre eles. E que veio o João e o Pedro, né? E em Atos 8:19, mostra que apareceu um cara chamado Simão, que era mágico. Vocês conhecem essa história? Eu não vou... Você marca aí na tua Bíblia se quiser ler. Desde o Atos 8:13 fala assim, sobre isso. 13 não, acho que até mais antes. Que fala que ele era mágico e ele era reconhecido como uma pessoa muito importante. E de repente, lá no 13, ele fala que ele aceitou Jesus. E ele começou a acompanhar os discípulos, os apóstolos, né? E de repente começou a ver o que eles faziam. A imposição de mãos, por exemplo, curando uma pessoa, libertando uma pessoa endemoniada e assim por diante. E inclusive com o batismo do Espírito Santo. Ele chegou e falou assim: escuta, eu tenho dinheiro, quanto vocês querem para me dar esse poder aí? Né? E ali o apóstolo Pedro dá uma bronca nele, fala: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o que é dom de Deus. E quando é dom é uma coisa dádiva, é presente de Deus, mas Deus dá àqueles que Ele quer dar. E aí, se o coração não estiver disposto, o que ele estava vendo ali? Ele estava vendo o dom, o Simão, né, o mágico, estava vendo o dom de Deus como sendo uma coisa material que podia trocar. Vou trocar, eu te dou tanto de dinheiro, você me dá o dom, né? Outra coisa que a Bíblia mostra muito fácil, é que quando a pessoa se rebela contra Deus, contra o mandamento de Deus. É a história de Saul, lá no Velho Testamento. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo na vida dele, mas de repente ele se rebelou, rebelião contra Deus. E a Bíblia fala que rebelião, ali mesmo, o profeta chega para ele e fala assim: rebelião é como um pecado de feitiçaria. E por isso ele perdeu o Espírito Santo saiu dele. E ele morreu depois, o resultado da falta de Deus na vida dele. Outra coisa, para terminar, é que o Espírito Santo pode esfriar na vida da pessoa. Isso está em 1 Tessalonicenses. E fala assim: não apaguem o Espírito, ou não deixem o Espírito esfriar. Isso significa que é possível esfriar, apagar, extinguir o poder fenomenal que é do Espírito Santo dentro de mim e de você, se nós não buscarmos, se nós não crescermos, se nós não lutarmos para ter coração disposto e disponível para Ele. E outra passagem em Efésios 4, o apóstolo fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque entristecendo o Espírito Santo começa a se afastar. E aí ele fala assim, livre-se de toda amargura, presta atenção, se você quiser anotar, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, cólera e ira, gritaria e calúnia, como também de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou seja, pecados mantidos, não arrependidos e até, vamos dizer assim, dando corda para eles. E perceba a importância do perdão nisso. Perdoe, porque senão você não entristece o Espírito Santo. Se você tiver algum problema contra alguém, você tem que dar algum jeito de perdoar. Você não deve ficar com amargura, como está no verso 4:31. São pecados que são constantes, mantidos, vão entristecendo o Espírito Santo, dando lugar para o diabo.
tá? Nós vamos orar. Amém? Eu quero pedir para os irmãos ficarem de pé. Nós vamos orar com imposição de mãos, inclusive, tá? Eu quero pedir para os presbíteros da igreja, que já são servos fiéis ao Senhor, para que me ajude nisso. Qual é a finalidade? É para que você possa buscar em Deus. Falar assim, Deus, eu quero ter um coração limpo, para que o Senhor goste, se agrade do meu coração. Por arrependimento de qualquer pecado, que eu comentei agora há pouco, ou arrependimento de não estar com o coração desse jeito. Por mais fé, porque você precisa ser uma pessoa crente, fiel ao Senhor, que a fé cresça em você, para que você tenha um coração fiel e obediente a Ele, que você tenha um coração humilhado e rendido a Ele, humilhado mesmo, deixa Ele te humilhar, mas você se renda a Ele, por um coração valente e disposto a enfrentar qualquer situação, para buscar o Senhor, independentemente dos problemas, do que vier de ameaça, para que você tenha um coração sedento por mais de Deus. Quando você cantar aquela música, mais de Deus e menos de mim, você possa lembrar disso. Meu coração tem que diminuir o meu espaço, o espaço do meu ego, e o espaço do Espírito Santo tem que crescer. Um coração desejoso a crescer mais. E qualquer outra quebra de barreira que você possa ter contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é enviado por Jesus Cristo, é poder, e quer te abençoar, Se você quer uma oração por isso, com imposição de mãos, vem aqui na frente. Se você quer mais de Deus, mais do Espírito de Deus, vem aqui na frente. Se você quer que o Espírito Santo cresça dentro de você, e que Ele te encha com poder, com autoridade, com ousadia, que Ele te encha com autoridade espiritual, vem aqui, nós vamos orar por você. Mais de Deus, menos de mim, menos orgulho, menos ego, menos carne, mais do Espírito Santo de Deus. Coloque teu coração diante de Deus e fala, Senhor, eu quero mais. Se for para confessar pecados, se livrar deles, confesse agora. Se for para dar espaço para o Espírito Santo, dá espaço para Ele agora. Senhor, eu te dou espaço. Eu rejeito, eu nego, eu rejeito no nome de Jesus Cristo tudo aquilo que veio sobre mim, eu aceitei e não te agrada. Vai falando para Ele. Eu me coloco agora, Senhor, diante de Ti. Senhor, venha sobre mim, Senhor. Venha, ocupa meu coração, Senhor. Eu te dou liberdade completa, Senhor. Eu quero ser obediente a Ti. Eu quero ser disposto a Te obedecer, a andar contigo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, que tem poder, não só nos livra, nos salva, mas também nos purifica de todo o pecado. E agora, Senhor, o Espírito de Deus venha sobre essa vida. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, cresça aqui dentro. Cresça aqui dentro, Senhor. Enche essa vida com o Teu poder, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, venha, Senhor. O Senhor com o Teu poder. O Senhor com Tua graça. O Senhor com Tua força. No nome de Jesus Cristo. Enche essa vida, Senhor, com o Teu poder. Enche, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Deus. Mais Deus. Mais Espírito Santo. Cresce aqui, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem atrapalhado, seja rejeitado no nome de Jesus Cristo. Sejam quebradas agora as barreiras agora, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Sangue de Jesus tem poder. Venha, Senhor, sobre essa vida. Ministra, Senhor, sobre essa vida. Oh, Espírito Santo.